um grande problema, não. Hoje a nossa aula vai ser resolução de exercício. A gente está começando a ficar com pouco tempo, que ainda tem bastante conteúdo, mas eu vou me permitir essa aula para a gente só resolver exercício e a partir da aula que vem eu vou priorizar um pouquinho mais. A gente talvez, entre aspas, perca alguns conteúdos. Eu acho que eu vou começar a selecionar um pouco mais aonde eu me demoro, aonde eu vou mais rapidinho, para a gente poder ver as coisas mais importantes com um pouco mais de calma e para dar tempo de ver pelo menos todas as coisas importantes até a época do Enem. Mas ainda assim, aulas de exercício são importantes, então por isso teremos hoje uma resoluçãozinha. Vou depois também, não sei dizer quando, mas depois vou colocar algumas listas com o passar do tempo, assim, umas listas de revisão, né? Para vocês irem olhando. Todo mundo tem, que todo mundo tá no grupo, né? Então todo mundo tem acesso ao Drive. Aí de vez em quando eu vou botar lá uns exercíciozinhos, aí se vocês quiserem fazer, vocês fazem e vem falar comigo, né? Tirar dúvida, ver se tá certo e tal. De vez em quando eu venho aqui e corrijo eles aqui. Beleza? Entrou mais alguém. Quem mais entrou? Ah, Márcia. Foi Márcia. Tá bom. Então vamos lá. Exercícios. Cadê? Uhum. Cadê meu? Vocês veem na tela de vocês aí, vocês veem um pontinho vermelho da caneta ou vocês só veem quando eu escrevo? Vejo o pontinho. Vê o pontinho? Ah, perfeito. Ô, corra boa. Então tá bom. Vamos lá, resolução de exercício. Vou tirar isso aqui daqui, que isso aqui vai me atrapalhar. Ayrton deseja ganhar uma corrida de patinetes elétricos. Vocês já viram esses patinetes elétricos que o povo andava no centro de BH? Eu achava o máximo. A galera ficava andando nos patinetes verde e amarelo, que o pessoal só ficava em cima e ficava andando. Eu achava aquilo o máximo. Sempre quis andar em um, mas nunca andei. Isso que é caro. Sim, aí deseja ganhar uma corrida de patinetes elétricos realizada lá na Praça 7, no centro de BH. Para isso, ele acelera o seu patinete por 5 segundos. Então, vamos lá. Primeira informação. Já anota logo. Tempo, 5 segundos. Esse S ficou horrível, né? Mas tudo bem. Deixa eu deixar ele mais bonitinho. Pera aí. O negócio ficou feio. Pelo menos pequenininho para diferenciar dos 5. Ah, pronto. 5 segundos. Acelera seu patinete por 5 segundos, fazendo com sua velocidade que inicialmente, então a velocidade inicial era 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Passe para 20 metros por segundo. Então a velocidade final 20 metros por segundo. Determine o valor da aceleração de Ayrton, considerando que essa foi constante. Então, a aceleração... Eita, bonito. A aceleração é o que a gente quer, a gente não sabe. E é o que a gente quer e ela é constante. Então, é a mesma aceleração durante todo esse percurso aí de patinete. Então, tem velocidade inicial, velocidade final, o tempo e a gente quer a aceleração. Qual forma que a gente pode usar? Nem sabe? Não precisa saber, não. É só para saber se vocês sabem. Vamos lá. A aceleração, vamos na primeira forma.
A aceleração é igual à variação de velocidade dividido pelo tempo, certo? A variação de É, velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Alô? sim. Ah, tá, então, essa aqui, que é a primeira fórmula do movimento acelerado, já é a fórmula que a gente precisa, porque ó, usa velocidade final, que está aqui, velocidade... Vixe, alguém mandou uma coisa. Ó, Thalita, essa aqui foi a primeira fórmula que a gente passou aula passada. É, a aceleração, isso aqui é a definição de aceleração. A aceleração é a variação de velocidade ao longo do tempo. A variação sempre é o valor final menos o valor inicial. Essa é a definição de variação. Então, a aceleração sempre vai ser a variação de velocidade dividida pelo tempo, certo? A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade... Vixe, cadê? Eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo e quero a aceleração. Já está aqui. Então, pronto, a gente vai usar essa fórmula mesmo. Substituindo, eu tenho que a aceleração é igual a velocidade final, 20, menos velocidade inicial, 5, dividido pelo tempo, 5. Certo? 20 menos 5. Certo. Oi? 15. Não ouvi. 15. 20 menos 5, 15. Dividido por 5. 3. Yes. Qual que é a unidade que eu coloco aqui? De tempo? Não, olha só. Vamos ver aqui. O 15, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? O 15 está em metros por segundo, né? Que é velocidade. Era, né, a variação de velocidade. Velocidade, metro por segundo. Até porque aqui o 20 está em metros por segundo, o 5 está em metros por segundo, eu só mantenho a unidade. Então, 15 é metros por segundo. Dividido pelo tempo. O tempo está em segundos. Se eu for resolver essa fração aqui, eu vou fazer aquela paradinha. Deixa eu vou ter que fazer em outro canto, que ele acabou o meu espaço. Desculpa, gente, vai ficar meio confuso, mas eu vou tentar arrumar isso depois. Eu vou ter metro por segundo, pega a fração de baixo e inverte. Multiplica pela fração de baixo. Segundo. Opa, é isso mesmo? Não, perdão. Eu tenho que inverter, né? Bicho besta. Eu falei que é para inverter e não inverti. Inverto. 1 sobre segundo. Certo? Fração de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É assim que a gente resolve quando é uma fração dividida por outra fração. Por que que isso aqui é uma fração? Todo número, você pode colocar que ele está sendo dividido por 1, porque dividir por 1 é o próprio número, não faz diferença. 1 é a gente chama de elemento neutro da matemática. Então, segundo sobre 1 é sempre segundo. Aí eu inverto. 1 sobre segundo. Está aqui. Metro vezes 1 é igual a metro. Segundo vezes segundo. Segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Foi muito rápido? Posso tentar explicar de novo, se alguém não tiver entendido.
Então tá bom. Então tá aqui. Aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Resolveu o problema. Deu certo? Todo mundo acompanhou? Esse aqui é tranquilo. Esse aqui a gente está só esquentando. Fico agoniado quando as pessoas me respondem. Então, quando vocês puderem responder, eu gosto, tá? Tá bom. A gente tá acompanhando. Então tá. Então, indo em frente. Léo tá aprendendo a dar o grau. Pinar a moto. Porque, né? Importante. Para isso, ele já aprendeu que ele precisa sair de uma velocidade de 4 metros por segundo e chegar aos 14 metros por segundo em 5 segundos. Sendo assim, qual é a aceleração necessária para que ele consiga dar o grau? Então vamos ver. Lembrando que essas ilustrações belíssimas foram feitas por uma amiga minha, Raíssa 7, com 2 T's. Se vocês quiserem procurar ela no Instagram, ela é bem foda. Recomendo. Então vamos lá. Sair da velocidade de 4 metros por segundo. Se ele saiu de uma velocidade, essa é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, V0, 4 metros por segundo. Chegar aos 14 metros por segundo. Então, velocidade final. Ó, que F perfeito! Gente do céu! Chegar à velocidade final, 14 metros. Eita! Por segundo. Esse negócio de escrever com o mouse, gente, é uma doideira. Velocidade final, 14 metros por segundo em 5 segundos. Então, tempo. 5 segundos. Qual é a aceleração? Então, a aceleração é o que ele quer. Opa. Mesma coisa, né? Mesma fórmula, a gente tem os mesmos valores, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Opa, bicho é errar, calma, rapaz. Acertou, mas vai com calma. Deixa eu fazer as contas. Com pressa. Brincadeira, arrasou. É isso mesmo. Testando se funciona, se der certo. Não, mas você acertou certinho. Acertou certinho, essa foi boa, hein? Velocidade final 14, velocidade inicial 4, dividido por 5. 14 menos 4. 14 menos 4, 10. 10 dividido por 5. 2 metros por segundo. Eita, ao quadrado. Ficou meio ruim aqui, mas dá para entender. Cadê o... Vou fazer um... Certo? Mesma coisa. Basicão. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Show. Tudo bem? Tudo bem. E várias pessoas responderam. Ai, dá até uma alegria. Vamos lá. Seguindo, então. Gabriel se atrasou para a incrível aula do professor Dudes. Teve que correr com a bicicleta. Vixe, faltou coisa nessa aqui. Uai. Cadê o resto da questão? Vixe, Maria. Ah, tá aqui. Bicho besta. Teve que correr com sua bicicleta para chegar a tempo. Porém, tentando cortar caminho, ele chegou em uma descida enorme. Depois de parar no topo, ele decidiu descer para chegar logo, e mesmo que ele tivesse com medo de cair de cara no chão. Não sei se vocês já desceram aquelas ladeiras gigantescas de Belo Horizonte de bicicleta, mas dá um medinho. Eu, pelo menos, morro de medo. Eu vou freando até... Considerando que ele saiu do repouso,
Então, saiu do repouso, já vamos anotar isso aqui. Repouso. Repouso significa que a velocidade inicial é igual a zero. Certo? Com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E que demorou 10 segundos. Então, o tempo de 10 segundos para chegar até a base da descida. Qual foi a velocidade final? Eita, que esse F ficou feio demais. Pera aí. Não, esse aqui não aceito, não. Um F bonitinho, pelo amor de Deus. Quer saber a velocidade final? A gente vai usar aquela mesma fórmula, só que a gente dá uma incrementada nela. A gente tem que a aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. Eu vou passar o tempo para lá, multiplicando, e depois eu passo a velocidade inicial somando. Eu vou ter que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Certo. E aí tá aqui, né? Já tá tudo bem bonitinho. Velocidade final é o que a gente quer. Só substituir. Velocidade inicial é 0. Vou cortar. Aceleração vezes o tempo. 2. Deixa eu botar aqui. Velocidade final. 2 vezes 10. Quanto será? Eita, atenção. Suspense. Tan, 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 tan. Foi mal, galera. Tem que fazer besteira de vez em quando. Mas a gente fica meio doido. 20 metros por segundo. Beleza? Se o tempo não passou Beleza. multiplicando, ou a aceleração não passa dividindo? Só se eu quisesse passar a aceleração dividindo. Eu não quero. Eu quero deixar a velocidade final sozinha. Como a velocidade final é o que eu não quero que tenha mais nada aqui do lado dela. Eu quero que seja velocidade final igual a alguma coisa. Então eu vou deixar todas as outras coisas do outro lado da equação. Aí eu só passo o tempo para lá. Não precisa passar a aceleração para cá. Se eu quisesse o tempo, ao invés da velocidade final, aí sim, eu passaria o tempo e voltaria com a aceleração dividindo. Eu ia trocar os dois de lugar. Que aí eu ia ficar com tempo igual a variável de velocidade dividido pela aceleração. Troquei os dois de canto. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a velocidade final. Ah, por que não está mais ao quadrado? Tá, deixa eu só tirar essa... Cadê? Oh, meu Deus. Me ajuda. Borrachinha, fuleiragem essa. Eu tenho que ir apagando coisa por coisa. Por que não está mais ao quadrado? Olha só. Essa aqui começa a ficar um pouquinho mais confuso, mas vai dar certo. A aceleração está em metro por segundo ao quadrado, certo? O tempo, que está aqui multiplicando, está em segundos. Então eu vou cortar segundo com segundo e fica metro por segundo. Certo? Porque é como se fosse metro dividido por segundo vezes segundo. Segundo dividido por segundo dá 1. Aí fica só metro por segundo, que é a unidade de velocidade. A unidade de velocidade é metro por segundo. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem?
Tudo bem? Saúde aí para quem tá tossindo. Não fala saúde para quem tá tossindo, né? O que a gente fala para quem tá tossindo? Fala alguma coisa? Não fala, né? Esquisito. Devia falar. Acho que devia falar saúde quando a gente tá tossindo também. Faz sentido, né? Bom, beleza. Velocidade final. Eita, 20 metros por segundo. Vixe. Ficou no meio. Perdão, galera. Ficou no meio. Mas vai dar certo. Vai dar para entender. Considerando que a distância inicial é 0. Então, vou colocar aqui embaixo. Distância inicial é 0. 0 o quê? Qual é a unidade de medida de distância? Tempo? Não, unidade de medida de distância. A unidade de medida do tempo é segundos. A unidade de medida da aceleração é metro por segundo. Pode ser quilômetros, mas tanto a velocidade quanto a aceleração estão em metros por segundo. Então, é mais fácil se a gente usar o metro, né? Porque aí fica tudo igualzinho. Porque senão, se a gente fosse usar em quilômetros, a gente ia ter que bagunçar depois, passar de quilômetro para metro, ou passar a velocidade de aceleração de metro por segundo e metro por segundo ao quadrado para quilômetro por segundo ou quilômetro por hora, ia dar uma confusão um pouco maior. Facilita se a gente já usar metro. Certo? Até porque ele está pedindo aqui, ó, quantos metros tinha a descida. Se ele já pediu, porque, né, a gente já tem uma noção que é isso que ele quer. Então, a distância em metros. Inclusive, metros é aí ele quer quantos metros tinha a descida, é a distância final, né? Ixi, Maria. O computador ficou doido. Que é a distância final. A unidade oficial de distância no Sistema Internacional de Unidades é metro. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas a comunidade científica mundial tem algumas unidades que são as unidades padrão, que teoricamente todo o mundo usa essas unidades quando vai fazer ciência, né? Quando a gente vai escrever artigo e fazer experimentos e tudo, a gente usa essas unidades. A de velocidade é metro por segundo, a de distância é metro, a de peso é grama, a de volume é metro cúbico, e etc, etc, etc. De temperatura, inclusive, é Kelvin. A gente vai chegar lá em algum momento. Ai. O que é que esse computador tá ficando doido, cara? Olha, meu Deus. Bom, então vamos lá. Considerando que a distância inicial é 0, quantos metros tinha a descida? Agora, a gente tem a velocidade inicial, a aceleração, o tempo, a gente tem a velocidade final, tem a distância inicial e a gente quer a distância final. Qual fórmula a gente usa? Alguém lembra de cabeça? Então tá bom. Vocês querem que eu deduza a fórmula de novo ou vocês querem que eu possa só falar a fórmula? Demora um pouquinho para deduzir ela, tá? No caso, é a mesma fórmula dos primeiros que você ensinou? Não, não é a mesma fórmula. Por quê? Porque é a mesma fórmula. Ó, aqui, ó. Essa fórmula aqui não tem distância. Ela não tem, aqui não aparece os valores de distância. Eles aparecem, mas eles aparecem, como é que eu diria? Escondidos. Certo? Eu não vou dar conta de escrever a dedução toda aqui, porque ela é meio grande. Então eu vou pegar um outro slide meu aqui, que eu já escrevia. Cadê esse negócio? Oxe, Maria. Vixe, Maria, meu computador tá doido, gente. Deixa eu abrir uma outra paradinha aqui.
é que eu mudo? Não sei. Peraí, deixa eu trocar. Que aí eu vou mostrar a fórmula e depois a gente volta para lá. Ó, a gente vai usar duas definições de velocidade média. A média das velocidades, que é somar a velocidade... Cadê meu apontador? Eu vou somar a velocidade final com a velocidade inicial e dividir por 2. Então, é a velocidade média, né, porque ela é a do meio. Essa aqui é a definição de média da matemática. Vocês devem ver isso. É a Fernanda, né, que é a professora de matemática com vocês. Vocês devem ver isso. Ou com ela ou com o Lucas. Eu não sei como é que estão as coisas deles, não. Mas em algum momento vocês vão ver isso aqui direitinho. E a definição formal de velocidade média, que é a variação de distância dividida pelo tempo. Um computador doidando, cara. Variação de distância dividida pelo tempo. Como os dois são a velocidade média, eu vou igualar os dois. Certo? Igualando os dois, a gente substitui a velocidade final por aquela fórmula que a gente estava usando agora. Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E separa a variação de distância em distância final menos distância inicial. Certo? Eu vou um pouco rapidinho, porque isso aqui a gente já viu. Então eu vou mais passar por cima, assim, para a gente só pra dar uma lembrada, tá? Mas isso aqui foi coisa da aula passada. Tá lá no Drive, tem um resuminho com essa explicação toda aqui. Então, velocidade inicial mais aceleração mais velocidade inicial. Velocidade inicial mais velocidade inicial, a gente junta os dois, fica 2 vezes a velocidade inicial. 2 vezes 0. Passa o t multiplicando tudo isso aqui em cima. Então tem que botar entre parênteses, porque o t está multiplicando todas as coisas. Certo? Esse aqui é o pedaço complicadinho, eu quero saber se aqui vocês pegaram. Thalita, deu certo? Aí vai entrar o t multiplicando tudo. Então, 2 vezes 0, t, e a vezes t ao quadrado. 2 vezes 0, t, eu posso cortar esse 2 com esse 2. O 2 vai ficar dividindo só o a t ao quadrado. Cadê? Puxa Maria. Certo? Então, cortei esse 2 com esse 2, ficou v0t mais at ao quadrado sobre 2. E aí passa o d0 somando. Distância final é igual à distância inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula é um pouco estranha, mas é muito importante que vocês entendam ela bem, porque ela é a fórmula que a gente mais vai usar quando a gente estiver falando de cinemática, tá? Essa fórmula aqui vai ser usada muitas vezes, ela vai aparecer com muita frequência, então é muito importante que vocês realmente tenham ela bem conhecida, ok? Olhem lá no Drive, na pasta de física, tem um material falando sobre isso, leiam de novo, se vocês tiverem dúvida, falem comigo, façam exercício sobre isso. Eu vou, né, a gente vai fazer vários exercícios usando essa fórmula aqui, e eu vou passar mais no futuro para repetir bastante, para vocês poderem sempre lembrar dessa fórmula, tá? Ela é bem importante. Deu certo, Thalita? Sim. Então, lembrando lá da questão, a questão usa, ela quer a distância final, porque ela quer o tamanho do morro. A gente tem a distância inicial, que é 0. A gente tem a velocidade inicial, que também é 0. A gente tem o tempo e tem a aceleração. Então, vamos voltar lá. Cadê
Cadê você? Então vamos lá. Cadê meu negócio? Cadê o negócio? Vixe, alguém falou comigo. Vixe, cadê? Então, a distância final é igual à distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração, eita, lindo, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Distância inicial, tá aqui, é 0. Pode cancelar. Velocidade inicial é 0. Pode cancelar esse termo todinho. Beleza? Aceleração, 2. Eu já vou substituir aqui embaixo. Opa. 2 vezes tempo, 10 segundos. 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. 10 ao quadrado é 100. E a unidade, né, distância, metros. Ok? Ok. Uma coisa legal. Por que fica metro? Não é só porque é distância. Olha só. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Aí ela está multiplicando o tempo ao quadrado. Tempo é segundos. Só que ele está ao quadrado. Então eu vou cortar segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. E fica só o metro. Ah, sim. Certo? Entendi. Certinho. Então, show. Então, a distância final, 100 metros. É o tamanho do morro. Ele desceu um morro de 100 metros. Voado! Soltou a bicicleta. Yay! Aí foi-se embora. Morrinho grande. 100 metros é um morro grande. Mentira, não é tanto não. Dá tipo um quarteirão. Mas ainda assim, morrinho bom. Tá, beleza. Pode seguir? Deu certo aqui? Deixa eu dar um... Beleza? Vixe, bem pouquinho tempo já. Ave Maria. Passa muito rápido. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Essa aqui é boa. O Gabriel estava próximo ao BH Shopping quando ele recebeu uma ligação da sua namorada pedindo que ele fosse até Ribeirão das Neves, que é onde ela mora, porque ela estava sozinha em casa. Aí, considerando que são 40 quilômetros de distância e o Gabriel chegou lá em 40 minutos, porque, né, gato sozinho em casa, o cara vai correndo, qual é a velocidade média dele? Aí isso aqui é importante, ó, em quilômetro por minuto. A questão pediu uma unidade específica. Eu especifiquei qual é a unidade que eu quero a resposta. Para nossa sorte, vamos olhar o que a gente tem. 40 quilômetros de... Então, a distância total é 40 quilômetros. Né? Ele falou aqui 40 quilômetros. O Gabriel chegou lá em 40 minutos. Então, o tempo também foi 40 minutos.
Inclusive, só com a namorada sozinha pro cara sair do BH Shop e chegar em Ribeirão das Neves em 40 minutos. Porque o cara realmente é apressado. E ele quer a velocidade média. Velocidade média. Essa distância aqui é a variação de distância. É a distância total percorrida. Ele quer a velocidade média. Qual é a velocidade média? Velocidade média. Que fórmula que a gente vai usar aqui? O que eu ponho desse lado de cá? A gente viu agorinha. É igual a... Essa mesmo? A é igual a Não. velocidade final menos velocidade inicial dividido A por é tempo? a aceleração. A é a aceleração. Eu não falei em aceleração aqui. Ele não está pedindo aceleração e eu não te dei nenhuma aceleração. Então, a gente não vai usar uma fórmula que envolva a aceleração. Até porque eu quero velocidade média. Velocidade média não envolve a aceleração. Ela é como se eu pegasse assim, imagina que ele fez esse trajeto todo em uma velocidade só. Que velocidade seria essa? É a velocidade média. Eu não preciso pensar se ele parou e andou de novo, se ele acelerou o carro ou não, porque claro que ele acelerou, né? Ele saiu, ele estava parado com o carro na garagem. Então o carro tem que acelerar. E na garagem não, né? Ele estava andando. E o carro tem que acelerar, para no sinal, o carro tem que parar. Então a velocidade dele muda. Mas a gente está imaginando que ele andou uma reta do BH Shopping até a casa da namorada dele, e que nessa reta ele não parou nenhuma vez. Ele saiu com uma velocidade X e chegou lá com a mesma velocidade X e não variou a velocidade em nenhum momento. Ele não teve aceleração. Então a gente ignora a existência de aceleração e pensa só em velocidade. Qual é a definição de velocidade média? A gente viu agora ali para deduzir a outra fórmula. Distância? Oi? Velocidade final mais velocidade inicial sobre 2, dividido por 2? Essa é uma das definições de velocidade média. Qual é o problema? Eu não tenho nem a velocidade final, nem a velocidade inicial. Não tenho como usar essa fórmula. Então a gente vai ter que usar a outra fórmula de velocidade média, que é a fórmula formal. É a que a gente usa mesmo. Ó, a velocidade é o quanto a gente anda, em quanto tempo a gente ficou andando. O que é isso? O quanto a gente anda, a variação da distância em quanto tempo a gente ficou andando. Exatamente, variação de espaço sobre variação de tempo. É exatamente isso. Só que a gente não costuma usar variação de tempo, porque o tempo sempre é uma variação. A gente sempre vai pensar em tempo indo de 0 até um certo tanto, ou indo de um tanto até um outro tanto. Então o tempo sempre é uma variação, a gente não precisa especificar que o tempo é uma variação. A gente normalmente só fala o tempo, que é o tempo percorrido. Então é a variação de espaço, a variação de distância, dividido pelo tempo. Porque é quanto a gente andou, dividido por quanto tempo a gente ficou andando. Aí eu tenho um valor médio para o quanto a gente andou, ok? Para a velocidade que a gente teve. A variação de distância, 40. Deixa eu botar aqui embaixo. Opa. Velocidade média. Variação de distância, ele deu 40 quilômetros. O tempo, 40 minutos. 40 dividido por 40, 1. Qual é a unidade? A distância está em quilômetros, né? São 40 quilômetros. Então, quilômetro dividido, porque eu estava dividindo, o tempo está em minutos.
quilômetro por minuto. 1 quilômetro por minuto. Que já é a unidade que ele pediu. Então, pronto. Certo? Certo. Essa aqui é facinha. Eu só gosto dela porque tem o desenho e tal. O desenho é bom. E acabou o nosso tempo. Eu achei que eu ia ter mais tempo. Esse slide aqui, eu vou colocar ele lá no Drive. Ele tem vários outros exercícios. Eu recomendo que vocês façam. Eu recomendo que vocês peguem, façam esses exercícios e me perguntem, me manda. Ou esse aqui eu não entendi, esse aqui é assim, esse aqui tá certo. E me pede ajuda e tal, mas façam, são bons exercícios. Os 2 últimos exercícios desse slide são exercícios usando uma equação que eu falei que a gente usa pouca, que é a equação de Torricelli. Então, quem quiser tentar, pode, mas é difícil, são exercícios um pouco mais difíceis, então podem me pedir ajuda também. Na próxima aula, infelizmente, a gente não vai poder continuar neles, porque tem que seguir adiante, a gente tem muita coisa para ver. Então, mas eu recomendo que vocês façam, em algum momento que vocês estiverem livre e tal, pelo menos dê uma olhada, faz 1 ou 2 e ver comigo se está certo e tal, porque é importante, tá? Fazer esse treinozinho.